Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para mais um episódio de Histórias Empreendedoras e hoje esse episódio aqui é especial. Nós estamos em Itajaí, Santa Catarina, com nossa querida, ilustre, top, nutri, cliente nossa de muitos anos, a Pri. Então depois eu vou deixar ela aqui se apresentar um pouquinho. Mas antes disso, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, que nós temos aí todas as quartas-feiras um papo aí com os empresários, né, no programa Histórias Empreendedoras. Além de outros conteúdos e outros episódios, enfim, dentro do canal aqui. Então, se você não é inscrito ainda no canal nosso, inscreva-se e ative as notificações para receber em primeira mão os conteúdos que a gente vai estar trazendo aqui. Conteúdos ricos, conteúdos que vai ajudar você a se desenvolver e também potencializar os resultados do seu negócio, tá bom? Então vamos começar o episódio de hoje, que eu vou deixar a Pri, né, se apresentar, né? Vamos lá, Pri. Então, eu sou a Priscila Cedrez, sou nutricionista há 16 anos, sou uma verdadeira apaixonada pela nutrição. Hoje eu acredito muito no nutrir de forma integral, nutrindo corpo, mente e espírito. Então, muito além de só a gente se preocupar com calorias ou o que realmente a gente vai comer, mas para além disso, a gente se preocupar em nutrir também o nosso emocional, o nosso espiritual, né, a nossa mente. Então, além de se alimentar, não é só como você vai comer, mas é como você come aquilo que você come, né? Então, trazer para a consciência, trazer para esse estado de presença tudo isso e dar o real valor que o alimento tem. Uma simples dieta mesmo, não é só para perder calorias, assim, é para ser algo mais integrado, que onde envolva o desenvolvimento humano através da nutrição. É isso mesmo. Tem a ver muito também com a tua história de vida, né? Então, tu utiliza aquilo que tu aprendeu para ajudar as pessoas através da profissão, né, Pri? E eu vejo que tu tem uma pegada bem assim, não tão tradicional, né, da nutrição, né? Então, eu sou cliente da Pri também há muitos anos, me ajudou muito, né, nesse processo meu também, não só de emagrecimento, mas bem como tu falou, eu me sinto muito melhor hoje, até para trabalhar, para pensar, para ter uma qualidade de vida maior. Então, assim, o meu ser hoje, ele tá muito mais completo, digamos assim, né, muito devido àquilo que a gente se alimenta, né, a consciência dos alimentos. Eu lembro que o ano passado, né, ele me colocou num detox aí de 3 meses. Então depois a gente vai contar aqui durante o episódio aqui também. Eu vou contar esse episódio meu dentro do Histórias Empreendedoras aqui. E o objetivo desses episódios, né, desse canal aqui, é a gente trazer realmente histórias inspiradoras para que você que esteja aí, né, Pri, a gente possa transmitir um pouco daquilo que a gente viveu, né, não somente no número em si, né, não somente na faculdade de nutrição, mas tem muitas coisas e às vezes não digo mais importantes, mas também com peso muito grande para fazer a gente chegar a lugares que a gente está, né? Não somente a profissão em si, né? Mas o comportamento, a atitude, a vontade, né? Então, eu tenho certeza que tu vai ter muito que contribuir aqui para as pessoas, né? Então, vamos começar assim, por onde é que tu quer começar a tua história? Porque é a tua história, então Sim, eu vou ter mais ouvinte. O ideal é você começar pelo começo, né? Essa foi boa. Mas assim, eu sempre fiz essa pergunta para as pessoas que já fizeram o episódio, né? Por que, por exemplo, que tu é nutricionista? Por que nutrição? E começa por aí. Acho que esse é bem forte, assim, para mim, porque desde criança eu nunca tive muitas dúvidas, assim, com o que eu iria escolher de profissão. Primeiro eu sabia que era na área da saúde, isso vibrava muito forte dentro de mim. E a nutrição, ela veio porque o tema alimentação, dieta, na minha casa sempre foi muito presente, né? O meu pai, ele sofria de problemas cardíacos, então ele teve uma doença cardíaca quando eu tinha 5 anos, né? E viveu por mais 10 anos, né? Depois ele veio a falecer. Mas durante todo esse processo, a gente viveu muito essa questão de dieta, isso pode comer, aquilo não pode, né? E aquelas coisas do ovo, né, de antigamente. Então, tudo isso eu vivi muito intensamente na minha infância, né? E também a questão das brigas com a balança, né? Então, eu sempre fui vaidosa, sempre quis controlar o meu peso. Então, eu era aquela criança que ali, quando começou a estudar um pouco mais, já lia rótulos, né? Já começava a querer entender mais ali os alimentos, porque eu tinha um grande propósito, que era não engordar, né?
Mas, enfim, né? Tudo isso foi me levando a criar cada vez mais essa paixão pela nutrição, ao conhecimento de nutrição, né? Estudar, me interessar por coisas relacionadas com a nutrição. E foi aí que eu decidi que eu ia realmente cursar, né, essa faculdade e que tinha tudo a ver comigo, né? Além de também, né, a questão da culinária, da parte de cozinhar mesmo, de mexer com os alimentos, eu gostava muito também de inventar coisas, né? Então eu tinha muito isso. E a minha mãe acabava estimulando também de uma certa forma. Então, ali quando eu tinha uns 15 anos, eu já sabia cozinhar, já sabia, né, já fazia várias coisas, porque Então, eu gostava de mexer com os alimentos, assim, isso desde era pequeno, uma então, tu coisa... vê a importância da alimentação na vida e na saúde, né? Porque tu viu, Isso, por exemplo, teu pai sofrer muito por questões porque talvez ele não tinha uma alimentação adequada para o problema que ele tinha. com certeza, assim, tinha obesidade, né, então tinha hipertensão, tinha problemas cardíacos, né, tinha aquela barriguinha do chope, né, e assim, a gente viu, né, todo esse processo acontecendo com ele ali, e muitos erros que eram cometidos também na época, né, que claro, com o que sabia, né, da época na nutrição, que era muito pouco, né, se indicava algumas coisas e dentro dessas coisas nem tudo era perfeitamente como hoje, o meu conhecimento de hoje traz, né, para uma melhora maior da pessoa. Então era muito aquela coisa, isso não pode, isso pode, aquilo não pode. Então, não era algo que envolvia, assim, era algo muito frio, né? E hoje eu digo que a minha conduta, ela não é fria. A pessoa tem que sair daqui, ela tem que gostar daquilo que ela vai fazer. Ela não tem que sair Pode ser um daqui peso, achando né? que é um peso a mais, um fardo a mais, né? Não. Ela tem que sair, claro, ela vai escolher melhor os alimentos, mas dentro daquilo que ela pode comer, o que ela pode fazer para sentir prazer no comer, Sim. né? Porque daí fica muito mais leve. Isso é tão real, né, que tá dizendo aqui, porque eu posso dizer como Aham. teu cliente, né, Que bom. teu paciente, porque eu fiz um detox, gente, que não podia, vamos lá, não podia álcool, né, obviamente, né, açúcar, farinha branca, não podia carne, um gaúcho, Gado. gaúcho não podia comer carne, né, beleza, só frango, nem frango podia, era só peixe e ovo e saladas, não porque apareceu lá no meu exame de sangue lá um excesso de ferritina e tu trouxe pra mim, ó, vou fazer um detox aqui pra fazer uma limpeza aqui no teu organismo aqui, realmente desinchar, desinflamar, né, essa era a palavra, né. Então, assim, mesmo sendo uma dieta tão restrita, tu conseguiu me ajudar a ver coisas boas naquilo ali. E não ficou pesado. E assim, dentro desses 3 meses, eu teve aniversário de 70 anos do meu pai. Teve churrasco, eu fui o churrasqueiro. Então, eu não comi um pedacinho de carne, botei meu peixe do lado lá. E depois teve bolo, cortei o bolo e servi as pessoas ainda. E eu não me senti nem um pouco assim, tipo, putz, vou ali, vou comer e tal, não tô podendo comer. Por quê? Porque eu tinha um ideal, um objetivo. Então, quando a gente tem um objetivo traçado, a gente entende o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, existe um porquê maior, e eu vejo que tu consegue, devido a essa questão tu humana, de tu também buscar desenvolvimento humano, tu consegue ajudar as pessoas nesse ponto de que não é somente uma dieta, tu tem esse propósito maior. Talvez, agora tô falando, eu tô aqui pensando, talvez tenha vivido o teu pai, por exemplo, né? Sofrendo ali, tu disse, eu não quero que ninguém sofra, então eu vou fazer de tudo para que eu possa ajudar as pessoas, né? A não passar por isso, então é muito legal. Então, tu trouxe aqui, é bem fato mesmo, é bem real, que é essa questão de que tem que fazer a dieta, não é porque é uma obrigação somente, assim, tem coisas prazerosas para ser feitas ali nela, embora tem que comer só salada, né, e não possa comer carne, né, gente? É isso, buscar, eu acho que isso que o Jordani falou é bem o ponto, assim, né? Porque é buscar o objetivo, né? A pessoa realmente entender aquilo que motiva ela a fazer, né? E dentro disso trazer para algo mais leve, né? Para que ela consiga sentir prazer. Então o Jordani estava lá comendo o peixe dele, mas ele estava se sentindo prazer em Eu busquei comer fazer aquele peixe. novas receitas, eu aprendi a cozinhar Isso. coisas que eu não tinha ainda feito na vida, né? Eu achava muito legal mandar as fotos, né?
Oh, Pri, eu fiz isso. Eu falei, pô, que bom, que criativo que tá. Aí tem um negócio que acho que ninguém até agora, alguém já deve ter feito, mas eu não foi na internet que eu vi, não. Eu ia bolando assim, porque, né, como é um pouco restrito, aí eu tinha que ter a criatividade ali pra deixar mais, assim, como tu falou, mais leve, né? E aí tu conseguiu muito me ajudar nesse ponto mesmo, porque eu consegui fazer rigorosamente os 3 meses, passou até mais de 3 meses ainda, né? Ia ser por 15 dias, 20 Sim, dias. começou por 20, Aí eu disse, não, vamos né? fazer 30, né? Porque eu sou aquela, né, meio competitivo, assim, né? Não, vamos fazer. Aí 30, aí daqui a pouco, disse, opa, vamos fazer mais, vamos passar pra 45. Quando eu vi, já tava 2 meses, 3 meses, e aí, no fim, durou mais que até que 90 dias, né? Quase 100 dias aí durou o detox, né? Foi muito bom, né? E é isso, quando a pessoa toma uma decisão, né, Jordânia, a criatividade ela vai vir. Exato. Porque daí você abre para essa possibilidade, Sim, né? não foca no problema, foca na solução, né? Isso, enquanto tu tá na negação, enquanto tu tá na barganha, né, tentando negociar coisas e tal, para não fazer, né, achando desculpas, né? Você não consegue ter criatividade porque você está focando nisso, né? Exatamente. Muito bom. E aí me conta mais um pouquinho também. Eu fiquei aqui pensando, como foi? Eu lembro muito bem quando eu entrei na faculdade pro primeiro dia, né? Depois passou os dias ali tu fazendo a nutrição. Como foi esses primeiros realmente acesso ao conteúdo? E aí tu começou a ver, não, realmente é o que eu quero fazer na minha vida. Como é que foi esse processo, assim? Então, eu entrei na faculdade, logo depois que eu me formei, ali no terceirão, né? Logo eu já entrei no ano seguinte. E os primeiros períodos, assim, foram maravilhosos, porque a gente estuda muito a base, né? Da medicina mesmo, da fisiologia do organismo, da anatomia, né? E eu gosto muito dessa parte, porque eu me encanto pela parte clínica, né? Uhum. E aí depois, quando foi passando o tempo, agregou muitas disciplinas que eu me identificava também, técnicas dietéticas, né? Enfim, várias disciplinas interessantes. E eu fui me apaixonando cada vez mais. Só que quando chegou a parte de controle de qualidade, mais relacionada ao ONE, que é uma parte da nutrição também, que a nutricionista pode atuar, né? Que é dentro de cozinhas industriais, eu dei uma. Eu falei, não, é isso que eu quero. Deu uma fechada, assim, né? Eu falei, não, Putz, eu falei, não é isso aqui, mas enfim, né? Vamos fazer para se formar, né? Aí as professoras ainda falaram, gente, na prática é um pouco diferente, né? A dinâmica é um pouco diferente, é porque a teoria é mais pesada dessa sim, é parte. uma base para poder fazer Mas eu sempre fui para a área clínica, né? Tanto é que eu fiz TCC na área clínica, né? Com crianças, porque na época que eu estava na faculdade eu queria trabalhar com crianças. Legal. Então eu fiz o meu TCC no Joana de Guzmão, que é um hospital de referência aqui em Florianópolis, e a gente avaliou crianças, né? Fez avaliação antropométrica de crianças para ver grau de desnutrição, né? Fatores que influenciavam nessa desnutrição. Uhum. E a gente ficou uns 3 meses mais ou menos fazendo coleta de dados dessas crianças e depois a gente construiu o nosso Que trabalho. legal. Bem legal. Só que daí o que aconteceu, né? Me formei, né? Chegou a tão sonhada formatura. Árvido. A saga. E eu que nunca me interessei por nada que tivesse vinculado a idosos. Depois de 1 mês de formada, nem fez bem 1 mês, eu tinha feito várias entrevistas, mas quem me chamou para me contratar foi um asilo, uma instituição de longa permanência para idosos. E eu não tinha muita opção, né? Porque eu era recém-formada, eu só queria trabalhar e aprender, Sim. né? Aí eu peguei e falei, tá bom, vamos ver o que dá. É a vida que tá Se a encaminhando vida pra cá. tá me mandando ir para os idosos, não é para as crianças, vamos para os idosos. E me apaixonei completamente, né, pelo trabalho com idosos, assim, foi uma experiência incrível. Eu trabalhei 6 anos lá nesse asilo. Nessa instituição, eu tinha que fazer essa parte da cozinha, né, essa parte de controle, de liderança, né, das funcionárias da cozinha, contratar. Como era uma Fazer instituição uma gestão mesmo. filantrópica, eu fazia toda a parte de gestão, porque não tinha o RH. O RH era cada um que fazia o seu, né?
Então, se eu era líder do pessoal da cozinha, era eu que ia fazer o RH da Dá cozinha. feedback, né? Tudo. Tudo. Contratar, demitir, Isso. Daí eu fui aprendendo ali meio que na marra, no né? susto. No susto, teve que aprender e pronto, né? O E, campo de batalha ensina muitas coisas, né? nossa, foi um aprendizado assim gigante. Eu tinha só 22 anos na Jordânia. Eu era muito novinha. E eu cheguei para comandar uma equipe Aham. de mulheres mais velhas que eu. Cara, Então já foi com ali crenças, já com costumes, já com uma sim, cultura já implantada ali, né? isso. E nunca tinha tido nutricionista, né, lá nessa instituição. Então eu fui a primeira nutricionista. Primeira coisa que tinha que fazer é conquistar o direito de liderar delas, né? Isso. E eu tive que criar todo o serviço de nutrição, né? E não sabia nada de gestão, porque o que a gente aprende na faculdade é muito pouco, assim, né? Sim, Para te encarar. Claro, tu aprende a técnica, mas não o fazer, né? claro, exatamente. É diferente, E né? aqui até a gente pode até dizer que fica uma lição aqui até pra gente começar a refletir e que quando a gente faz faculdade, a gente sai com aquela coisa, nossa, agora eu vou fazer de tal forma. Só que a vida é totalmente diferente. E muitas vezes as pessoas ficam presas nesse pensamento do mundo ideal pós-faculdade e não se abre para possibilidades. Talvez se tivesse fechado essa possibilidade, eu não sei como é que seria o teu futuro, se seria melhor ou pior, enfim. Mas a gente sabe como que tu está hoje. Então, aquela decisão que tu teve de, eu gosto, meu sonho é trabalhar com crianças. Mas aí surgiu a vida, te colocou ali e tu foi aberta. E tem muitas pessoas que se fecham, não, eu só quero aquilo. E aí faz com que não desenvolva, porque se tu tá indo para ali é porque tu necessita estar ali, né? Eu acredito muito nisso. Sim, E aí acabou tu desenvolvendo competências comportamentais e técnicas que hoje te ajuda a fazer uma gestão do teu negócio, né? total, total. Eu digo que eu comecei a empreender ali. Porque eu comecei nessa instituição, eu tinha apenas 8 horas semanais. Então, eu trabalhava 2 dias, meio período. Em menos de 3 meses, eu já estava contratada para 40 horas. Porque eu comecei a mostrar a importância do meu trabalho. E a Sim. minha chefe, ela era linha dura, ela não era queridinha, não. Ela só considerava quem realmente fazia o trabalho, né? Meritocracia. É, só assim. E eu fiz muita coisa, assim, né? Desde o começo, comecei a mostrar o que precisava fazer, o que precisava mudar, né? Eram 73 idosos na época nessa Nossa. instituição, era bastante gente. E logo depois eu já consegui ter uma estagiária também, inclusive remunerada, porque eu convenci, né? Não, não é convencer, mas eu mostrei que eu precisava de alguém para me auxiliar e a gente podia abrir essa E oportunidade. potencializar mais as atividades lá e entregar resultados mais rápidos, né? Isso. E daí a gente começou, por quê? E por que que eu consegui tudo isso? Porque eu mostrava o resultado, né? Então, os idosos, quando eu entrei lá, tinha idoso que estava com uma desnutrição severa, acamado com uma desnutrição Encurtando severa. o tempo de vida de muitos, Em muitas pessoas. menos de 6 meses, o idoso estava com o peso adequado. Então, eu comecei a mostrar que eu fazia Redução acontecer o bem negócio. provável que reduziu o quadro de enfermidades, Muito. né? Escaras, né? As úlceras de pressão, o quanto a gente conseguia melhorar depois que a gente Qualidade de melhorou vida a deles, né? alimentação, qualidade de vida, tudo. Então tinha tudo isso. Eu gostava de deixar tudo bem organizado para poder mostrar quando alguém viesse para a família, né? Até para os funcionários, para que eles entendessem que A o novo importância. estilo era importante porque estava dando resultado, né? E eles viam também, né? No dia a No dia dia a aquilo dia. E aí tu acontecendo, acabava né? estimulando todos a fazer o diferente, né? Sim, Muito bom. daí a gente foi Bacana, criando, a né? gente tinha uma equipe técnica bem legal também, né? Ficou quantos anos Eu lá? fiquei 6 anos lá, 6 anos lá. 6 anos. Nossa. E daí por que que eu saí, né? Se eu gostava É, tanto? Porque eu cresci até onde eu podia, né? E depois daquilo ali eu não ia poder mais crescer. Então eu queria melhorar. aí tu Eu cumpriu teu papel queria, lá. eu cumpri o meu papel. E entreguei, né, para uma outra nutricionista. Depois fui lá ainda ensinar algumas nutricionistas que entraram e saíram. Daí eles sempre me chamavam para fazer esse papel, ir lá ensinar. E eu resolvi ficar no consultório, né? Então, começar a empreender no Aham. consultório.
Né? Na época dentro de uma clínica, que depois a clínica logo fechou, depois tive uma sócia. Isso foi em que ano? Isso foi 2014 que eu saí de lá, Então, né? 10 anos. Fazem 10 anos. Só que nesse meio tempo, claro, né, Jordane, tem muita história aí, né? 10 anos não é 10 Tem uma meses. história. E como a maioria das nutricionistas ou dos profissionais de saúde que muitas vezes desiste, né, dessa parte do empreendedorismo, Muitos ficam pelo meio do porque caminho, né? a gente não sabe sobre gestão direito, a gente não sabe sobre finanças, a gente tem dificuldade na área de marketing, a maioria. Então a gente fica pelo caminho não porque a gente não é competente para o que a gente faz, mas porque a gente não consegue gerir de forma Exato. adequada e não busca Porque ajuda também, muitas vezes. isso, e também porque a faculdade também não desenvolveu as competências técnicas, Sim. né? E nem comportamentais, porque são outras áreas, né? Dentro de uma empresa. Sim, tu tem que procurar isso fora mesmo, E né? mesmo sendo eu sempre digo para as pessoas, né? Você que está assistindo nós aí, é profissional liberal, é nutricionista, psicóloga, seja qual for a sua profissão, você tem um negócio na mão. Eu sempre disse isso, né, Pri? Pode ser um negócio de uma pessoa só, mas tu tem um negócio. Não encara como autônomo, encara como um empresário ali. Eu tenho uma empresa aqui que eu tenho que desenvolver ela. E no momento que a gente tem essa mentalidade, mesmo sendo sozinho, quando eu iniciei, né, há mais de 5 anos que eu faço consultorias, mas a J Soluções, ela, né, dia 27 de setembro de 2019 foi o dia que nasceu ela, digamos assim, no CNPJ, né? Então eu era sozinho e eu já tinha essa mentalidade de empresa, né? E me ajudou hoje a ter hoje 12 funcionários, né? Na empresa. Então eu penso assim, que para a gente crescer, a gente já tem que ter um modelo mental desde sempre. E a gente acabou não desenvolvendo essas competências. E muita gente para pelo meio do caminho que não consegue dar conta de tudo, né? E quer dar conta de tudo, né? Sim, E acaba voltando e tendo com que certeza. abandonar o sonho de empreender, né? Eu acho que o que me ajudou muito foi justamente isso, assim, essa mente empreendedora que eu já tinha desde a época do asilo. Porque às vezes a pessoa fala assim, quando eu tiver o meu negócio, eu vou Aham. fazer acontecer, É, né? o pós, quando? Esperar o momento E ideal. não, eu fiz acontecer muita coisa lá, como se fosse meu. Sabe o que tu fez lá? Tu intraempreendeu. Que legal. Porque as pessoas também têm essa, né, falsa crença de que, né, crença limitante até, que, eu tenho que ter um meu negócio para empreender. Não, tu pode ajudar a tua empresa que tu está fazendo questões comportamentais de intraempreender. Eu tenho atitudes dentro da empresa que faz com que a empresa desenvolva e eu desenvolvo também a habilidade de empreendedorismo dentro da empresa. Então, eu intraempreender. E é uma troca, né? E os dois Exato. saem ganhando, né? Exatamente. Às vezes a pessoa não quer, porque não é meu, não Eu vou não vou falar. fazer, né? Não vou falar, não vou melhorar, não Isso vou. não é problema Deixa meu. assim, né? É. Isso me ajudou muito, assim. E daí, nesse meio tempo, né? Depois que eu saí dessa instituição e comecei a vir mais para o consultório e ficar, né? No consultório, eu fui chamada no concurso público. E daí foi mais uma etapa, assim, É. né? Por quê? Eu fiquei pensando, aceitar o concurso, ir, não ir, né? Vou desistir do meu sonho, não, mas eu quero ficar só no consultório, né? O que eu vou Os fazer? desafios do empreendedorismo nem sempre ele é o mar de rosas, né? E daí a pressão, todo Aham. mundo, não, tu passou no concurso, tu Sim, vai, deu cara, garantido. concurso garantido e tal, 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 tal. E eram 30 horas semanais, né? Então, teoricamente, 6 horas por dia. E eu falei, tá, eu vou encarar porque eu tenho a possibilidade de ficar no consultório ainda. Eu falei, não vou fazer só, eu não vou ficar só na prefeitura, não vou ficar só no concurso. E daí eu mantive todas as ideias, tanto é que foi no mesmo ano que veio essa questão do Isso foi que concurso, ano? foi 2017. 2017? Então, 2014 tu saiu 2014 eu saí do asilo, Ficou né, 3 anos. da instituição, né? E fiquei. Na realidade foi 2016. 2016, sim. Final de 2016 que Aí eu. tu Isso, passou no 2016. concurso. Porque daí eu saí em 2018. Isso. Em 2016 eu passei no concurso que eu tinha feito na época que eu tava na instituição ainda, porque eu queria migrar, né? Eu fui chamada depois. E aí eu tava. Nessa época que eu fui chamada no concurso, foi no mesmo mês que a gente abriu aqui o Espaço Águia. Olha só.
que eu tava com uma sócia, a gente tinha um espaço em um outro lugar, que era bem menor, né? Era só 2 salas. E a gente decidiu, né, e investir e abrir um espaço maior. E daí, nesse mesmo tempo, veio o concurso. E Pessoal, daí, quem vira Itajaí, né? vem aqui. Quem tá no Capri, nem conhece o lugar que é lindo aqui, a cidade é maravilhosa, né? E esse canto aqui da cidade ainda não conhecia, né? Mas é fantástico Itajaí, então venha conhecer o Espaço Águia aqui, né? Fazer uma consulta também, Isso, né? com certeza. Eu vou adorar. Ou tomar um café comigo Exatamente. também. Tá tudo certo. Um chimarrão, né? Chimarrão, né? E daí eu fui, né? E fiquei com os dois, assim. Tinha recém aberto aqui o consultório. E fui para a prefeitura até porque, né? Foi uma coisa que também pegou, assim. Eu falei, não, vou ter um fixo então. Aham. Até porque quando você muda de local, os custos aumentam, né? E tudo mais. Vai girar, Demora, vai na girar. época a gente não tinha assessoria financeira, né? Então também mais desafiador ainda. E daí fui para a prefeitura. Trabalhei 2 anos lá. No começo gostava muito de trabalhar lá também, assim, eu entrei na assistência social, então fazia palestras, né, para a comunidade, depois as pessoas vinham e falavam, nossa, como mudou, como eu consegui mudar. Então, assim, tudo isso eu gostava porque eu tinha esse reconhecimento, impacto na vida das esse pessoas. impacto, E eu sabia que eu podia, com o conhecimento que eu já tinha, também de todas as pós-graduações que eu já fiz nesse meio tempo aí, né? Pouquinhas, Poucas pós-graduações, eu consegui ajudar muito a população, né? Só que o que aconteceu? Mudou a gestão. E na prefeitura, quando muda a gestão, muitas vezes muda a sua atividade, né? De acordo com a chefia atual. E a chefia muda totalmente a visão total, né? Muda tudo. E assim, a chefia, na época, queria que eu fosse para uma outra área, que era aquela área que eu não gosto, né? Que eu fazia na instituição, mas porque era uma dinâmica, né, como um todo, né? Não era só aquilo, tinha toda a parte clínica dos idosos também. Mas ela queria que eu montasse lá uma cozinha, né? Comunitária, ficasse à frente disso. E eu falei, ok, esse projeto não é para mim. Então, como ainda não tinha passado meu estágio probatório também, né? Eu resolvi pedir exoneração. Nossa, né? atitude corajosa, porque a maioria ia engolir seco aquilo ali, né? Tipo assim, não posso perder meu garantido Isso. E aí talvez acontece às vezes das coisas na área pública não funcionar, porque talvez tem muitas pessoas dentro atuando que não estão felizes fazendo o que fazem. Isso. E acaba empacando a vida daquela própria pessoa e também do projeto. Aí tu liberou espaço para outra pessoa que tá fazendo o que gosta, né, Pri? Sim. Então eu liberei e falei, não, eu não quero. Até as meninas da saúde falaram, não, espera um pouco, quem sabe tu vem pra saúde. Mas eu senti que era o momento de eu realmente partir, sair, assim, que foi um período e ok, foi legal, construí várias coisas, né? Conheci várias pessoas diferentes também. Mas senti que o ciclo também senti ali que o ciclo era aquilo, sabe? Era para eu ter experiência também, porque às vezes a gente fica com aquela ilusão que o concurso é a melhor coisa do mundo e não é para todo mundo, né? Sim. Tem gente que sim, se dá muito bem, gosta e é para aquela pessoa. Assim como empreender não é para todo mundo também, né? É bem isso, né? Então a gente tem que entender o que para nós é o que brilha o olho, né? É o que faz a gente feliz, né? E daí, saindo de lá, fiquei 100% aqui no Espaço Águia. E Isso com 2010, isso... então foi 2019, por aí? Isso, final de 2018. Final de 2018 eu saí de lá. E aí comecei a ficar aqui, né? Daí comecei com grupos, né? Na época também comecei a trabalhar com os grupos de reprogramação de hábitos alimentares. Eu lembro que acho que foi 2000 e... Eu sou meio ruim de data. Mas foi 2018, se eu não me engano. Eu estive aqui com a Lourdinha, nossa amiga em comum. Foi através da Lourdinha que a gente se conheceu, né? E eu lembro que você estava fazendo uma palestra. Aqui no centro, não sei onde que é, porque eu não sou uma boa localização. Você estava fazendo uma palestra sobre esse tema. Eu lembro bem direitinho como é que foi. Muito legal. Sim, na época em parceria com o Chaves Isso, também, nosso amigo né? comum Que é também. nosso amigo
hipnoterapeuta, professor de enneagrama, né? Tem muita Até um bagagem abraço, né, nessa pra área. Lourdinha e pro Thales aí, que vão estar assistindo esse Sim. podcast aí. Um beijão no coração de vocês Nossos dois. super amigos, né? Que acabaram fazendo com que a gente se conhecesse, né? Exatamente. E daí, nessa época, eu tava nessa questão, né? Palestras e grupos e toda essa dinâmica, né? Pra gerar movimento. Gerar Pra movimento conhecer o teu e tudo trabalho. mais. Então, isso também foi muito bom, né? Dentro disso, eu desenvolvi muito também, porque trabalhar com um grupo também gera muito Oratória, desenvolvimento. comunicação, né? Gestão de Comunicação. grupo ali. Isso, palestras foi quando eu comecei, né, já há um tempo atrás, né, mas teve uma época aí nesse meio tempo todo que eu comecei a gostar de dar palestras, né, porque não foi sempre assim, né, eu era bem mais tímida quando eu estava na faculdade e tudo mais. E hoje em dia eu gosto muito dessa parte, né, das palestras, das aulas. Aí também, em 2019, final de 2019, veio a Nutri Professora, né, surgiu, né. Então, eu comecei a dar aula numa instituição, que é o INAP, lá do Rio Grande do Sul. Ainda dou aula até hoje lá. Hoje também dou aula numa outra instituição, Qual que é a curso que dá Santa lá? Cruz Para do o pessoal Sul. saber qual curso que... É dentro da área de naturopatia. Daí tem trofoterapia, que é o estudo da nutrição dentro dessa área, né? Fitoterapia, oligoterapia. Então, tem várias disciplinas, né, dentro desse contexto aí que eu acabo dando essas aulas. E para mim é muito bom, porque quem ensina tá sempre aprendendo, Exatamente, né? Exatamente, a gente aprende mais quando a gente ensina, né? Isso mesmo. E é isso. Daí, hoje em dia, né, dou aulas, estou aqui no espaço, faço grupos online, né? Então, tô sempre nessa parte inovando e trazendo muito de toda a questão vinculada ao autoconhecimento, que eu venho estudando também desde 2017, 2018, vinculados ao conhecimento do enneagrama, né, das personalidades. Isso também vai agregando pudesse, aí assim, todo o meu trabalho. Se pudesse dizer para as pessoas assim, o quanto estudar autoconhecimento potencializa os resultados da vida pessoal, porque na verdade a gente é uma vida só, né? Mas do âmbito pessoal e profissional, assim, o que tu diria para as pessoas, o quanto isso é importante? Porque eu acho que é um tema assim que tem muito a ver com histórias empreendedoras, né? História de vida tua, porque tu é uma pessoa que busca autoconhecimento, né? E o quanto tu poderia dizer para as pessoas assim, em palavras, que tu pudesse motivar as pessoas a buscar isso, né? Porque a gente é defensor, né? A gente tá sempre levando as pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, né? Levando para esse caminho do autoconhecimento, né? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho não tenho certeza que vai ajudar quem tá aqui nos assistindo. Com certeza. O autoconhecimento, ele é fundamental porque, primeiro, a gente tem, né, o nome já diz, autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue também tratar o outro melhor. E você conhecer também essa parte do outro, né? Saber que não é só a tua personalidade que existe, tem várias que personalidades. Acerta, né? Que não é só a nossa que acerta, né? Apesar de a gente achar que sim, né? Sim, exatamente. Mas que tem várias pessoas e que as pessoas pensam diferente, elas agem diferente e que tá tudo bem. Só que você precisa entender isso até para você poder fazer uma melhor conduta, né? Falando aqui de nutrição. Porque, por exemplo, se o Jordani, ele é uma pessoa que ele precisa sentir mais para poder executar algo, então eu vou precisar fazer com que a minha informação ela chegue dessa forma, né? Que ele consiga gostar daquilo que ele está fazendo. Tem pessoas que são mais executoras, elas não querem muito saber, né? Não quer sentir não muito. Não quer sentir, não precisa pensar, ela só vai fazer. Então, aquele beabado só entregar o cardápio, vai funcionar para essa pessoa. Mas para a maioria das pessoas não funciona. Por isso que eu fui buscar, né, todo esse conhecimento além, né? Juntando com autoconhecimento para que pudesse trabalhar essas questões, ajudando aquelas pessoas que têm dificuldade de seguir, de colocar em prática, né, o que a gente orienta. E quando tu tem o autoconhecimento, isso fica muito mais claro. Então, vamos lá. Então, só para o pessoal que está assistindo aqui entender, olha o diferencial que a Pri tem. Deixa eu parafrasear, ver se eu entendi o que o pessoal entendeu. Então, tu está querendo me dizer que
Isso eu já sei, mas eu vou parafrasear aqui. Claro, é bom. Que quando a pessoa senta aqui, tu procura fazer tipo uma leitura sobre o perfil comportamental daquela pessoa ali, sobre o tipo de acordo com o Enneagrama. Tu não é instrutor de Enneagrama, Sim. mas tu tem um conhecimento muito profundo. Sim. Tu procura entender como é o mecanismo daquela pessoa, se ela é mais emocional, se ela é mais mental, se ela é mais instintiva. E a partir disso, tu vai usar esses mecanismos do jeito que a pessoa é para motivar ela e fazer digamos, como é que se chama? Um plano, né, mais individualizado. personalizado de acordo com o perfil dela. Isso. Olha o diferencial disso, gente. Olha a importância que é quando o profissional tem esse conhecimento, porque ele não vai pegar uma receita de bolo e vai imprimir e entregar para a pessoa. Toma aqui, essa aqui é a tua dieta e seja Deus quiser. Porque as pessoas têm motivações diferentes a isso, né, Pri? Isso Esse que é mesmo. o ponto, né? É esse o ponto. E quando a gente escuta mais que a gente fala, né, num processo de consulta, porque às vezes a gente tem aquela ansiedade de passar o conhecimento, né? Eu digo, quando eu comecei, né, como era, assim, eu tinha necessidade, nossa, eu tenho que passar, porque as pessoas precisam disso, daquilo, daquele outro, né? Só que, e daí a pessoa não fala. E daí tu tá passando um monte de coisa. Tá baseado no que ela falou pontualmente ali pra ti, mas tu não parou pra escutar ela. Escutativa, atenta. Quando tu para pra escutar, pra entender, O né? mecanismo da pessoa, que leva a pessoa a que agir. levou ela a aumentar o peso, ou a ter essa doença ou aquela. Isso faz total diferença. Perfeito. Não tem Perfeito. como. Aí você consegue acertar. Porque é muito além do conhecimento técnico de nutrição, uma consulta. É muito além. Sim. Porque não adianta, se a gente não tocar o coração, se a pessoa não sentir aquilo ali de alguma forma, né? Que faça sentido para ela, ou que tenha lógica, né? Não funciona. Quer ver uma coisa? Experiência vivencial minha. Eu cheguei a pesar 128 quilos e eu emagreci aí na casa dos 29, eu fico aí entre os 97 e 101, né? Tô ainda nesse time, mas eu já venci muito, né? Então, eu vejo que eu consegui, de fato, sair de uma situação de obesidade, né? 128 quilos, né? Embora eu não aparentava ter o peso, porque eu tinha bastante massa magra dentro desse peso. Mas o que me ajudou e muito foi o processo de autoconhecimento que eu comecei a buscar realmente ali nos anos 2016, 2017, quando eu aprofundei mais o autoconhecimento. Então está muito correlacionado, porque me ajudou muito, porque eu tinha um propósito que era o amor próprio, a busca por me enxergar dentro do processo, e eu percebi que a alimentação era algo que estava me atrapalhando e me levando para um caminho de uma saúde ruim, que eu ia encurtar minha vida, que a minha vida é muito valiosa, nossa vida, né, a gente tem que valorizar muito, né, a Deus por estar vivo, e eu tinha muito isso, então o autoconhecimento eu comecei a me enxergar, e aí facilitou e muito o processo de muitas renúncias que tem que ser feito no início, brigar com o ego, e uma série de coisas, se tu não tem autoconhecimento, ou se tu não tem um profissional que não tem a mínima ideia disso, né, dificulta. Porque aí o profissional vai querer que tu faça aquilo que ele acredita porque deu certo com o outro. Não quer dizer que deu certo com o outro, vai dar certo contigo, né, Pri? Então, digo por experiência própria para vocês que acreditam, né, assim como é as finanças, a parte, né, do peso ali, não somente estética, né, mas saúde, né, a gente tá falando que não é somente por aparência, autoestima é tudo na vida, é óbvio. Mas não é só isso, né? Tem toda uma questão aí de saúde de vida, né? De valorização de vida através da alimentação. Então, é muito importante esse autoconhecimento que a gente está trazendo aqui. E se fosse fácil, né, Jordana, emagrecer, todo mundo estava magro, né? Se fosse pegar uma dieta, hoje em dia na internet, tem 1000 dietas. Sim. Você pode digitar lá e você tem a dieta que você quiser. É que nem assim, tu vai lá e pega no Google ou no IA hoje e pede para... O que você quiser, você vai ter lá, mas o diferencial... Tem o apoio de uma pessoa. É o apoio, é o olhar, é o direcionar, coisas que a gente não vê. Que a outra pessoa vai nos auxiliar nisso. Personalizar, entender o momento da pessoa e fazer aquele processo de acordo com a pessoa, né? Isso. E humanizar, fazer né, o processo. Leve, humano, né? Muito bom. Esse é o ponto chave, assim. Então dá pra dizer que o teu diferencial competitivo
é esse ponto do autoconhecimento? É isso ou teriam mais coisas que ia trazer aqui? Acho que tem várias coisas, né? Mas sim, esse ponto assim é muito diferente e muito um diferencial, né? As pessoas falam Sim. isso, então não é só uma coisa que eu Sou trago, prova né? viva disso. As pessoas falam e eu gosto muito de estar conseguindo fazer essa dinâmica. E claro, tudo tem uma base, né, Jordânia? Então eu sempre falo, a nutrição você tem que dominar. Você tem que dominar muito, né, os conhecimentos de nutrição. Eu já estudei muito nutrição, estudo até hoje, né? Sim. Fiz nutrição funcional, fiz nutrição clínica e metabolismo, fiz fitoterapia, fiz saúde quântica, fiz um monte de cursos, né, extras na área da nutrição. Me aprofundei nesse conhecimento. Porque a gente precisa dominar isso. Só que só dominar isso Só não técnica. ajuda ninguém. Perfeito. Você pode ser uma enciclopédia humana, mas você muitas vezes não consegue colocar para fora e fazer com que isso gere um resultado. E para fazer isso gerar um resultado, vem essa parte, né, humana, essa parte do autoconhecimento, essa parte que vai fazer com que realmente você consiga que a pessoa execute, entendendo o que é melhor para ela. É como Não se tivesse que é um melhor arquivo pra lá gente. dentro de ti, assim, mentalmente. Aí tu vê a situação da pessoa lá e puxa o arquivo, e tu sabe que aquele arquivo, aquele conhecimento lá, assim, é para essa pessoa aqui, é mais ou menos essa Mais pessoa, ou né? menos assim, é bem interessante, assim, eu já tive muitos estagiários aqui comigo também no consultório, né, e às vezes eles falavam assim, nossa, Pri, mas como é que tu consegue saber exatamente o que é melhor para aquela pessoa e parece que a coisa casa tão bem, assim, né, então eu falei, olha, é anos de experiência, Sim. muito estudo, Vivencial, né? vivencial e muito investimento em autoconhecimento. Porque a gente não muda ninguém, né? A gente Exato. só muda nós mesmos. E a gente vai ser um veículo para gerar uma mudança na pessoa. Sim. Mas ela só vai mudar se aquilo realmente tocar A gente tem ela estímulos para que para... ela possa, né, fazer essa mudança. A gente vai dando esses estímulos e a pessoa vai conseguindo, né, direcionar ali como ela achar melhor. E daí, nesse caso, claro que a gente trabalha com profissionais parceiros, né? Então, faz todo esse processo, identifica várias coisas, eu direciono, ó, fulano, acho que você precisa fazer uma terapia, precisa fazer uma hipnose, precisa fazer uma microfisioterapia, que também mexe muito com essa questão emocional. Então, eu vou direcionando a pessoa, uma constelação familiar, enfim, para que ela possa entender um curso de enneagrama, né? É algo integrado. Isso, eu sempre vou direcionando, né? Ó, acho que esse é o momento de você fazer isso, de buscar isso ou aquilo, porque eu vejo que essa integração é que faz total diferença. E muitas vezes onde estoura é geralmente nas finanças, no caso, né? E na alimentação, né? Sim, total. Problemas emocionais, ansiedade, né? Traumas. Tudo isso acaba levando a pessoa, às vezes, a comer de forma desenfreada, a não cuidar, a não se valorizar, ou não se importar mais consigo mesmo. E isso acaba, tipo, né? Azar, tipo, agora, né? Então, se não tratar o emocional, não faz sentido, né? E olha que interessante. Quando a pessoa tá com tudo isso abalado, né? E ela tá aí comendo horrores, gastando o que não tem, né, Jordânia? Sim. Se ela chega aqui, eu chego e faço uma conduta em que eu falo, ó, fulano, tu vai ter que fazer isso, isso e aquilo de forma ríspida e objetiva com ela. Muitas vezes que ela vai sair ali na esquina e vai comer um cheeseburger. Sim, sabe? Pra poder compensar aquela emoção que ela sentiu aqui, que eu gerei nela, né? Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente estar preparado psicologicamente, nós profissionais, né? Para lidar com as pessoas de uma forma humanizada. Isso para mim é crucial, assim. Não tem como acolher a pessoa, entender ela e levar ela e daí você direciona. levar ela, conduzir ela para um caminho que ela... Eu digo sempre para os meus alunos também, isso não é ser negligente. É você fazer o que tem que ser feito no momento da pessoa, não no seu momento. Sim. Né? Boa. Olha só, gente. Que fantástico. Repete de novo para ele. Vamos lá.
Eu falo que a gente não precisa ser negligente, né? É fazer o que tem que ser feito no momento da pessoa e não no seu momento. E aí, mesmo assim, ainda conseguir conduzir ela para um caminho. Isso. Não induzir, conduzir ela. Conduzir É ela diferente de no induzir para conduzir. Isso tem muito Isso. em desenvolvimento, né, humano, na área de coach, né? A gente aprende muito sobre essa coisa de não induzir, mas conduzir a pessoa através de perguntas, através de percepções, né? Tu vai conduzindo ela para um caminho onde ela começa a perceber-se, porque ninguém consegue mudar nada na vida quando está no processo de negação. Isso. Então, tu tem que primeiro fazer a pessoa acordar, né? Digamos assim, né? Estar dormido para acordado, para que ela possa perceber que aí ela vai começar a fazer sentido para ela, né? Eu sou um emocional, né? Dentro do Enneagrama, as coisas têm que fazer sentido, né? Mas a pessoa começa a pensar que aquilo ali é importante para ela. E então ela vai executar aquilo com mais facilidade, porque tu não vai ser forçado, né? Vai ser algo colocado de acordo com o ritmo dela, mas tu conduzindo ela para o caminho, é isso, né? Isso. Perfeito, Jordane, perfeito. É isso mesmo, assim. Acho que fechou completamente, porque daí é real. Se a gente não fizer desse jeito, vai ser só algo superficial. Vai ser um efeito espasmo que a gente fala, né? Vai acontecer, a pessoa vai até emagrecer um pouquinho, vai voltar Faz um mês, volta. É efeito sanfona. E aí a pessoa... sanfona, que tá a maioria das pessoas nessa, né? E cada vez, quanto mais efeito sanfona acontece, mais tu gera na tua mente uma crença de que não adianta nada porque eu vou engordar de novo. Isso. Aí tá reforçando o teu ego, reforçando aquele pensamento negativo de que não adianta nada eu fazer porque logo na frente eu vou engordar de novo, né? Isso, e aí tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, né? Porque o que a gente pensa vira acontece realidade. realidade, É bem né? isso. Já Muito diz a bom. física quântica, Exatamente. Disso também Napoleão Hill, né? Napoleão Hill É. das primeiras leis, são 17 leis de triunfo de Napoleão Hill. A primeira dele é que tudo começa na mente e depois se materializa. Nenhum homem irá onde antes a sua mente tem ido primeiro. Então olha que forte isso. Isso é Total, física, né? Total. Então começa no pensamento, gera um sentimento, e sentimento gera uma ação. Essa ação vai gerar um resultado, né? E as pessoas querem mudar o resultado, mas não querem mudar a forma de pensar. Porque é difícil. É o caminho, né? Porque mudar a forma de pensar é você muitas vezes mexer com dores. Isso. Né? Com coisas que você coloca para debaixo do tapete. E aí não quer enfrentar, né? É mais demorado, mas é o caminho mais assertivo, né? É o caminho que realmente você vai ter um resultado duradouro, né? Eu faço analogia para os clientes, né? Quando eu falo de fazer umas mudanças na área financeira, é que nem fazer uma reforma na casa, derrubar uma parede. Como que é derrubar uma parede? E gera pó, barulho, bagunça. Quebra outras coisas que estão ali. Tem os efeitos colaterais da quebrar uma parede, que a pouco cai em cima da TV e quebra a TV, que não deveria ter quebrado. É assim a vida. Para te poder botar uma parede nova no lugar daquela que já está, tu tem que fazer o que primeiro? Desconstruir aquela que tu construiu para colocar outra no lugar. E assim é os comportamentos, né, Pri? Assim é... Total. É as mudanças que a gente tem que fazer na vida. A gente tem que abrir mão, né? Renunciar, que é a parede, né? Para colocar uma outra parede nova ali, né? Porque senão não tem como botar duas paredes no mesmo lugar. Isso também a física explica que não tem como, não tem. Né, e é isso, tem que substituir, então tem que eliminar para colocar algo novo. E as pessoas às vezes não querem enfrentar isso, né? Passar esse processo, né? Por isso que é tão importante a mentoria, né? Alguém lá, alguém tá ali contigo. Porque é nesses momentos que se você estiver sozinho, você vai desistir. Exatamente. Né? Você vai dizer, não, tá pesado. Ou talvez muitas coisas, milhões de coisas na cabeça. Exemplo vivo aqui também. As 2 semanas atrás, vai esquecer da Nutra aqui, ó. Dei uma puxadinha. E aí sumiu, não vai, né? Qual é a tua, né? Tipo assim, então, por quê? Porque, cara, a gente entra num fluxo de milhões de coisas. E como é importante ter alguém que tá ali se preocupando contigo e diz assim, olha aqui essa área que é importante da vida, ó, não esquece dela. Pô, já vai fazer o cérebro direcionar o pensamento por ali e tu vai ter um resultado, porque tu deu foco, porque o cérebro é focal, e não é multifocal, ele foca. Então, se tu esquecer daquilo ali, não é o fato de tu esquecer que não exista. Segue existindo, só que segue existindo inconscientemente pra ti, né? Com certeza. E olha que interessante, até trazer um fato, assim, se fosse há uns anos atrás, quando eu comecei, eu tinha muito receio de fazer isso. Tipo, chamar a pessoa, se a pessoa não tava mais indo, sabe? Eu não chamava ela, fulano, vamos voltar, vamos fazer, já é um momento, né? Porque eu achava que a pessoa, ou ela não tinha gostado, ou ela tava, né?
não quer mais, sei lá. Tinha uns preconceitos Eu dentro tinha um preconceito que eu criava, e isso a gente aprende, eu aprendi também me conhecendo, né? Que era algo que eu tinha. Que massa. E hoje em dia eu vejo o quanto isso é importante. O Jordani falando isso aqui de uma forma bem aleatória, né? Falando, eu gostei que tu me chamou e tal. Então, olha que positivo é você estar ali chamando a pessoa, né? Porque a pessoa, ela se desvia. E não é por mal, não é porque ela não gostou do seu atendimento, não é por nada disso. Eu penso assim, se a pessoa conseguisse fazer sozinha, talvez ela não procuraria ajuda. Então precisa. E outra, as pessoas não conseguem fazer sozinhas as coisas, porque são milhões a vida hoje, cada vez mais, é milhões de coisas que tem que pensar. Então, é importantíssimo, vital, ter pessoas chaves na tua vida, nas áreas chaves da tua vida. E até puxando um gancho nisso, né? Pra mim, assim, eu comecei a crescer mais no meu empreendedorismo, né? E as coisas darem mais certo, quando eu comecei a delegar algumas funções que eu achava que dava para fazer, assim, sozinha, né? E uma delas foi a financeira, né? E no fim tava tudo bagunçado, eu não sabia nem quanto eu ganhava um tempo atrás. Né? E isso faz total diferença, né? Não sei. Eu acho que é tal valor, quando tu viu que era outro, onde tá indo esse dinheiro? Isso, foi assustador, né? Foi impactante, assim, tipo, né? E o quanto eu agradeço, assim, porque fez total diferença. Hoje em dia eu sei que eu sei o quanto eu ganho, eu sei o quanto eu gasto. Então isso gera tem as metas. Claro, pode ter os seus altos e baixos, natural, normal. Né, isso normal. É importante dizer, porque... E é importante ter mesmo, né? Mas você tá ali, tem alguém para te falar, fulana, tá baixando aqui, o que nós podemos fazer, né? Gastando mais essa área aqui. Tá gastando muito aqui, né? Tá comendo muito comida cara, né? Enfim, mas então a gente vai ali já ajustando e fazendo com que a coisa aconteça. Exatamente, porque tu tem um norte, tu sabe onde tu está, onde tu precisa chegar e o que tu precisa fazer. Aí entra o papel da própria pessoa, né? Sim. Porque ela vai utilizar os mecanismos, os conhecimentos, toda a vivência e experiência na área dela para potencializar, para sair do estado A para o estado B. Então, as finanças, os números, né? O que não é medido não é gerenciado. Sim. Então, na vida hoje, tu pode metrificar praticamente quase tudo, né? Por que é importante metrificar? Porque tu sabe o teu estado atual. Se tu não sabe onde tu tá, tu não vai saber onde tu quer chegar. E isso aí parece que é um jargão, né? Meio que, né, banalizado, mas é a pura verdade. Porque como é que eu vou traçar uma rota? Por exemplo, eu vim de Caçapava para chegar até Itajaí. Eu tracei uma rota. Se eu não soubesse onde eu estava em Caçapava, como é que eu ia traçar uma rota, calcular quanto tempo eu ia chegar em Itajaí? Óbvio que eu sei que eu estava em Caçapava, mas se eu não soubesse, como eu ia fazer? E assim é na vida, assim é na nutrição, assim é nas finanças, assim em qualquer área da vida. Se eu não sei onde eu estou, como eu vou querer ir a algum lugar? Primeiro eu tenho que entender o meu estado atual, minha realidade, faz um diagnóstico, ver, né, na área financeira, ver os números, né, na área de nutrição, faz os exames, né, é muito importante fazer exames, né. Com certeza. Tu trabalha muito essa questão de, juntamente com a nutrição, fazer os exames de sangue lá, verificar os índices, tudo, porque às vezes tu precisa de nutrientes ali, se tu fizer uma dieta muito, né. Por que tu deu segurança de fazer aquele detox comigo? Porque tinha toda bateria de exames ali e foi visto, ó, tu precisa disso aqui para poder melhorar esse indicador aqui. Indicador, número. Sim. Então é isso, né, Pri? É muito importante a gente trazer isso para as pessoas, de que, então, quem trabalha hoje e está se sentindo perdido, o que ela deveria fazer, na tua visão? Diz na área da financeira, na área de marketing, na área da gestão. O profissional de saúde. Assim, de saúde que tem um ramo parecido com o teu, pode ser nutricionista, pode ser uma fisioterapeuta, pode ser uma psicóloga, um advogado, enfim. Quando você sente, como é que você sentia quando estava sozinha, assim? Talvez essas pessoas, elas vão se identificar com isso que tu vai falar aqui. Sim, eu sentia meio perdida, assim, eu não sabia se realmente estava dando lucro ou não, né, o meu negócio. Então era meio que aquela coisa, entrava dinheiro, saía dinheiro e tal, misturava. E eu não sabia, misturava tudo, pessoal com profissional, né? Enfim, e isso gerava também muita ansiedade, né, por conta disso. E eu penso que a parte financeira talvez seja a primeira coisa que você tem que cuidar.
porque é a base, né? Sim. Se isso não tiver minimamente organizado, nenhum negócio vai para frente. Nada vai funcionar. E você vai acabar gerando muita dor de cabeça, a sua saúde vai ficar ruim, né? Você muitas vezes vai engordar por conta disso, né? Você vai aumentar o seu peso ou diminuir o peso, né? Porque tem gente que acaba ficando muito ansioso, não come. Ou pior, Ou contrair uma desenvolver uma doença. doença ali, né? Devido ao problema de saúde, Com da certeza. alimentação. E muitas vezes a pessoa acaba desistindo, né? Desistindo de E o empreender. estresse também e acha leva que, para o organismo várias doenças, né? com certeza, Isso é né? Um comprovado estresse já, né, excessivo, Felipe? super comprovado, né? Tudo, o estresse oxidativo vai lesionar as células, vai gastar muitos nutrientes e com isso a gente não vai ter nutrientes para o que a gente precisa, né? As funções vitais do organismo. Então é muito importante a gente cuidar disso. E às vezes a gente começa, às vezes não, tem muito profissional, eu digo por mim, conheço muito profissional que vai assim tocando o barco sozinho. E daqui a pouco desiste. Aí tu vê, pô, fulano desistiu, mas por quê, né? Parecia que tava indo bem e tal. Mas aí a pessoa desistiu. Então, cuidar disso, para mim, é a base financeira. Claro, você precisa de uma equipe de marketing, né? Você Sim. precisa de alguém para auxiliar nisso, que conheça sobre isso, ou você vai estudar para saber fazer isso, né? Também é muito importante, né? Mas assim, seria. E claro, todos os desenvolvimentos, dependendo daí de qual o objetivo de cada um, né? Se vai trabalhar sozinho, se vai trabalhar com mais equipe, enfim. Mas eu diria que as finanças e depois o marketing é o essencial. Claro que o marketing vai ajudar a entrar dinheiro, Claro, né? Mas também não adianta entrar dinheiro se você não sabe gerir esse dinheiro. né? Aí você acaba bagunçando tudo e a coisa não vai dar lucro. Você não vai ver o dinheiro sobrar no final do mês, né? Perfeito, porque muitas pessoas pensam que tem que, claro, e obviamente tem que sempre buscar faturar mais. Mas primeiramente, como tu falou, organizar a base, né? Para que tu possa se preparar para ganhar mais. Né? Isso. Se a gente for pro lado das finanças pessoais, tem muitas pessoas que iniciaram lá como estagiário e pensavam, quando eu for efetivado, eu vou começar a guardar dinheiro. Aí não, quando eu for promovido, eu vou começar a guardar dinheiro. Só que aí o modelo mental tá ali, ganho e posso gastar exatamente o que eu ganho, não tem uma organização. E aí tu abre um negócio, esse mesmo comportamento, essas mesmas crenças, esse mesmo jeitão de fazer as coisas na área financeira pessoal, acaba refletindo na empresa. Né? E às vezes, na grande maioria dos casos, né, que estatística, né, metade das empresas fecham antes dos 5 anos, né? E está muito relacionado a essa falta de gestão financeira, né? Que bom, Pri, que bom que a gente trabalha junto aí faz um bom tempo já, né? A gente está agregando conhecimento na vida um do outro, a gente também está podendo contribuir na vida de mais pessoas, né? Sim. E realmente o que tu trouxe aqui, eu acho que foi de grande inspiração para as pessoas que estão nos assistindo. Espero que vocês estejam gostando, né? Vai ficar aparecendo aqui em algum lugar aqui o QR Code aqui com as redes sociais da Pri, aqui do Espaço Águia também. Eu vou deixar agora também no final aqui do podcast, desse episódio, tu falar um pouquinho sobre o teu trabalho, para quem quiser te contratar, saber mais como funciona, onde está localizado o teu espaço aqui, que eu volto a dizer que é lindo aqui, o lugar é maravilhoso. Eu conhecia só por vídeo, né, que a gente fazia as reuniões online. Mas me conta um pouquinho, assim, as pessoas querem te contratar, como é que pode fazer? E te falar, assim, qual é o teu principal, realmente, objetivo dentro desse processo e como tu pode ajudar as pessoas. Legal. Obrigada, né, Jordane, primeiro, convidar por ter vindo aqui, né, a gente poder estar gravando esse conteúdo juntos e ajudando as pessoas. Como eu faço hoje, né, eu tenho modelos de atendimento. Então, eu tenho consulta padrão, né, que é a consulta que a pessoa vem uma vez por mês, que funciona para algumas pessoas, né, e tem todo esse diferencial. Eu faço também a avaliação das íris, né, que é o estudo dessa parte colorida do olho, tem um mapa ali na íris, eu consigo direcionar o atendimento também utilizando a íris, os exames, como o Jordani trouxe, toda a anamnese, né, todas as perguntas. Também faço teste de alergias alimentares tardias, né, que também é muito importante, porque às vezes a pessoa tá com uma alergia alimentar e por isso que ela tá com alguma desordem no corpo. Também faço a parte de análise de exame genético, então também indico exames genéticos, né, para que a pessoa possa fazer, possa, né, tá trazendo esses resultados também, a gente individualizar ainda mais esse tratamento. Prescrevo fitoterapia, florais,
né? Vitaminas e minerais, então toda essa parte de reposição nutricional eu consigo fazer para que a pessoa melhore, né? Essa é a base do atendimento, já é bastante coisa, né? Nossa, Esse é o atendimento básico. o básico. O básico é esse. Aí, Que básico, hein? já é um básico bem considerado, né, Dani? E daí o que acontece? Pensando em todo esse contexto, né, mais humanizado, né, mais direcionado para a pessoa, no individual. Claro que nessa consulta eu também traço esse perfil mais individual, só que é uma consulta, né, gente? Então é mais difícil você captar tudo. Eu faço os processos de reeducação alimentar gradativa, que daí são semanais, que existe o pacote de 6 sessões, onde a gente muda comportamento alimentar de forma gradativa, sem ficar pesado, sem a pessoa receber a dieta toda de uma vez só, então ela vai mudando aos poucos, ela pode vir aqui toda semana, então ela vai trazendo as suas dúvidas, né? Vai agregando conhecimento. E tem a reprogramação alimentar, que daí são 12 semanas no processo individual, onde eu faço todas essas questões que a gente falou várias vezes hoje aqui, né? De trazer os objetivos claros, de tomar a decisão, né? De Muito ter bom. criatividade, a parte de crenças, né? O trabalho dessas crenças, gestão de tempo, né? Sabotadores, né? Que é ligado com as crenças, então internos e externos. Então, toda essa parte para que a pessoa consiga entrar em ação, né? Fazer de fato acontecer. Então, esse é o plus, né? Eu faço também esse processo em grupo, né? Esse tem um nome, que é o método Frutificar, que é individual e em grupo, essa reprogramação de hábitos alimentares. E também faço grupos de desafio de 21 dias, né? Trabalho também com essas questões. Dou aulas, né? Que eu já falei e tudo mais. E palestras também. E aqui no espaço, tanto presencialmente, aqui, Itajaí, Santa Catarina, na rua José Bonifácio Malbur, 100, edifício PhD Office, depois a gente deixa o endereço aí para vocês, né? Sei. E também online, né? Brasil e mundo, né? Olha. Tenho pacientes também de fora do país, de Portugal, já atendi pessoas dos Estados Unidos. International. International, né? Tem toda essa questão que o online nos proporciona, né? E o atendimento é tão bom quanto, né? Claro que quando você vem aqui, você tem uma coisinha a mais, né? Tem a iridologia, que eu não consigo fazer online, tem a questão da avaliação física, mas isso tudo é um plus, né? O atendimento em si, ele vai ser tão bom online quanto presencial, né? Das duas formas você consegue transformar, mudar, né? Só você estar realmente disposto, decidido. Com atitude para fazer acontecer, né? É isso. Muito bom, muito bem. Quero agradecer, então, mais uma vez, Pri. Obrigada. Né, por ter feito o convite. Foi muito enriquecedor, aprendi muito contigo aqui nesse podcast. E tenho certeza que a audiência aqui, qualificada nossa aí, está recebendo nesse podcast muito conhecimento que vai impactar a sua vida. Né? Não somente tu falou que tu também faz nutrição, né? Que muitas coisas interligadas que levam a pessoa a atingir o resultado. E eu sou uma prova viva disso, do resultado do trabalho da Pri, né? Aqui, tipo, já fiz outros processos com outros nutricionistas muito bons também, né? Não estou aqui comparando que a Pri é melhor ou né, pior que ninguém, mas é diferente o processo da Pri. É um processo realmente onde ela utiliza todos esses mecanismos, todo esse conhecimento mais humano, conhecimento mais de outras áreas que ela está buscando para ela consegue transmitir para os pacientes. Eu tenho certeza que não só eu, mas assim como muitos estão sendo impactados, né? Que é a tua missão de vida, né? Então, parabéns, mais uma vez, muito obrigado, né? Por estar no caminho também da J Soluções, né? Ser uma parceira aí, indica cliente, né? Tá sempre trabalhando, é esforçada na área de finanças também, que a gente sabe que que assim como é um desafio na parte de nutrição, as finanças é um desafio também. E não deixa de ser, né? A gente faz um apoio, a gente desenvolve, né? Tu já evoluiu muito, a gente vê muitos resultados, né? Até de superação de metas, né? E batendo recordes de faturamento. Então é isso que a gente busca, a gente fica muito feliz de ter os teus resultados. Bom. E a gente espera que a nossa parceria aí ela se estenda por muitos e muitos anos e a gente também possa, como a gente está fazendo aqui, impactar mais vidas, né, Pri? Legal. Então, deixar aí um beijo para todo mundo. Obrigado, né?
Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe para mais pessoas que você entenda que precisa ouvir o que a gente falou aqui. E deixo aqui o meu agradecimento a todos. Obrigada. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.